Prezados irmãos e espectadores do YouTube, estamos aqui para mais uma tarde de um diálogo, né? De falar mais uma palavra que vem da parte do Senhor. E nesta tarde nós temos mais um assunto, né? A abordar, a falar, que é um assunto também muito importante, porque cada assunto da parte de Deus é um assunto muito importante. E nesta tarde não vai ser diferente. Vamos falar aquilo que Deus realmente colocar em nossos corações, nós vamos falar. Amém? Estamos aqui em mais uma tarde um pouco nebulosa, mas com sol também, né? Quase às 4 horas da tarde. Tem um sonzinho ao fundo, porque as pessoas estão se divertindo também, faz parte, mas nós estamos para trazer, para fazer aquilo que Deus nos manda fazer, né? Que é pregar a sua palavra. Eu sei que é muito importante pregar a palavra do Senhor pessoalmente, nos cultos, fisicamente, mas por enquanto eu estou fazendo esse trabalho e também orando a Deus, porque Ele permitindo eu vou também fazer esse trabalho. Portanto, irmãos, eu peço que deixe seu like, que compartilhe, curta esse vídeo, para que a gente possa continuar no nosso trabalho, né? A gente vai continuar em nome de Jesus. Então, já vamos fazer uma oração e em seguida vamos fazer a leitura da palavra, amém? Então vamos lá. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa tarde, por esse momento, mais uma semana que nós estamos passando. Então nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, te pedimos também o Espírito Santo, que o Senhor tome conta, né? Tome à frente, né, desse momento em que eu irei fazer uso da tua palavra, e que o Senhor coloque, né, as palavras para que a gente possa dirigi-las da maneira correta. Pai, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos fazer aqui a leitura da palavra, né? E daqui a pouco nós iremos falar um pouquinho sobre essa palavra. Hoje vamos falar pouco mesmo, né? Porque acredito, né? Vamos ver. Bom, irmãos, a palavra que nós iremos ler hoje, ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, a começar do versículo de número 20. Vamos começar do 20 e vamos ler até o 27. No caso, são 7 capítulos, né? Então nós vamos ler e vamos ver o que Deus tem para nós nesta tarde, né? Através dessa palavra. Diz assim, já encontramos assim, aqui o versículo 20, né? Do capítulo 1 de Romanos. E diz assim a palavra do Senhor: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha ao seu erro. Queridos irmãos, é uma palavra um pouco pesada,
principalmente para os nossos dias, para os tempos de hoje. É uma palavra que que nos traz um ponto de reflexão, mas que precisamos entender também que todas essas coisas que nós acabamos de ler eram coisas que já aconteciam no tempo do apóstolo Paulo. Tanto que quando nós começamos a ler, nós vemos que ele fala, em primeiro lugar, daquela sociedade, daquelas pessoas que elas tinham já alguns discursos. Além de outra, a gente vê claramente quando o apóstolo Paulo fala aqui no primeiro versículo, versículo 20, que ele fala que aquele grupo, aquelas pessoas, elas tinham um discurso onde elas começavam ali a mudar as verdades, elas começavam ali a negar, né, a existência do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e elas começavam ali a apresentar uma outra forma de fé, uma outra forma de crença. É onde nós vemos isso no versículo 20, onde aquelas pessoas, elas começavam a mostrar outras formas de adoração e mudando aquilo que Deus tinha feito. Onde lá diz que mesmo o nosso Deus, nosso Senhor, que é invisível, e também as coisas que são invisíveis, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele conclui esse trecho, essa parte aí, falando que mas pelas suas criações, pelas coisas, pela natureza, por tudo que nós vemos, irmãos, é possível a gente entender a existência desse Deus Todo-Poderoso. Porque não tem como negar para aquela pessoa que quer compreender de uma forma racional, de uma forma inteligente, que a criação existe um autor. Porque nada do que a gente vê através pela natureza, irmãos, a natureza é um ambiente muito complexo, é um ambiente infinito. Se a gente for imaginar aqui, a gente não vai conseguir estudar, não vai conseguir ver que a infinidade da própria natureza. A gente vê que na natureza dos vegetais, existe muitas espécies, milhares e milhares e milhares de espécies de vida vegetal. Se for na natureza animal, milhares e milhares e milhares de espécies, tanto dentro do mar quanto na terra, que também nós não vamos dar conta. E todas essas espécies, desde a mínima, a minúscula possível, até a gigante, todas elas sobrevivendo pela força e pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E aquelas pessoas daquela época já tinham um discurso que mudavam a verdade de Deus em mentira. E hoje nós vemos acontecer, irmãos, também do mesmo jeito. Hoje nós vemos acontecer coisas, aberrações. Hoje nós vemos acontecer coisas onde muitos grupos, muitas pessoas começam a apresentar um Deus que eles querem conectar, muitos grupos querem conectar esse Deus Todo-Poderoso com coisas que a gente, pensando também racionalmente, a gente percebe que não há nenhuma conexão. Depois chegam dizendo que tudo é religião. E depois chegam dizendo que tudo leva a Deus. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque não é tudo que leva a Deus. O que leva a Deus, irmãos, são coisas que não é tão difícil de a gente entender. O que leva o homem a Deus é o amor, o arrependimento, o perdão também. Mas isso é o princípio, é o início da nossa caminhada.
porque existem outras coisas, porque existe a santificação que é um processo que vai ocorrendo em nossas vidas, e essa santificação, ela depende de cada um de nós também. Ela depende que nós tomemos a responsabilidade, que nós nos esforcemos para nos santificar. Então, como pode uma determinada que diz ser religião, que diz que é igual, só porque Deus é amor? Deus é amor, mas também Deus é justiça. E como é que pode chegar uma religião que aceita tudo, que não muda nada, que as coisas continuam do mesmo jeito, na imundície, no pecado, e quer ser igual àquela, né, que verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor, que anda nos preceitos do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que chama, daquele Deus que muda, daquele Deus que transforma, daquele Deus que mostra o caminho a ser seguido de uma forma diferente. É esse Deus, irmãos, é esse Deus que nós devemos adorar, é este Deus que nós devemos prestar culto, é este Deus que entra no nosso coração e faz uma mudança. Mas esses grupos que andam falando, mas nós temos Deus, mas quando você vê, irmãos, muitas vezes, não estou aqui para criticar, eu estou falando daquilo que eu li na palavra do Senhor, porque esse tipo de coisa já acontecia lá atrás. Isso não é novidade, irmãos, isso já acontecia lá os romanos, que era um povo pagão, que era um povo idólatra, que era um povo que vivia no pecado, na imundície. Então o apóstolo Paulo, foi necessário que ele levasse uma palavra mais pesada para aquele povo. Eu não estou aqui para criticar, nem não estou aqui para julgar, nada disso. E não estou aqui para querer me achar melhor, ou que os ensinamentos da minha igreja, de onde eu aprendi que são os melhores. Não, irmãos, o melhor é Jesus. Jesus é o melhor. Sabe por que Jesus é o melhor? Porque Jesus muda, porque Jesus transforma o coração do homem e lhe dá uma vida, e vida em abundância. É isso que o Senhor faz na vida de cada um, daquele que o aceita, daquele que quer realmente, que o aceita de coração, de verdade, que tem um arrependimento. É isso que ele quer fazer. Porque, irmãos, quando depende da nossa vontade, quando depende da vontade humana, o homem não quer transformação. O homem não quer, porque a mente do homem é carnal. O homem, o homem, quando ele está carnal, ele não quer viver uma vida de tranquilidade, ele quer euforia, ele quer andar pelo mundo, pintando e bordando, pecando, é isso. Mas Jesus, ele quer mudar. Jesus, ele quer mostrar uma paz que o mundo não tem como oferecer, uma paz que nos dá segurança, que nos dá qualidade de vida. É isso que Jesus quer colocar para as nossas vidas, e coloca, só basta que a gente queira, irmãos. Mas, como a gente viu aqui, falar um pouco sobre o versículo 20, onde o povo daquele tempo já vivia de uma forma equivocada, de uma forma errada, e não só vivia, ainda ensinava para as outras pessoas, ainda ensinava, ainda mostrava, e tinha adorações a vários tipos de deuses quadrúpedes, quer dizer, que tinha quatro pernas, deuses de todo tipo, irmãos. Era Deus Sol, era todo tipo, eles tinham todo tipo de adoração. Hoje a gente sabe que existem algumas culturas que também praticam dessa forma, e talvez muitos deles já vivem lá enganados há muito tempo, e aí a gente não sabe, aí isso vai ser um problema entre eles mesmos, né? Para acertar com Deus no dia em que nós chegarmos na presença do Senhor. Mas assim também é com a gente, é conosco também. Se nós não atentarmos, porque o nosso país, irmãos, é um exemplo de situação religiosa, onde nós sabemos que existem milhares de religiões. E dentre essas milhares de religiões, a gente não vai julgar, não vai fazer nada, mas a gente precisa entender
o que é a verdadeira religião. É isso que nós precisamos entender. E a palavra do Senhor, ela deixa claramente explícita aquilo que realmente é a verdade. Não adianta, irmãos, não existe duas alternativas. A gente precisa escolher uma alternativa e segui-la. Então nós vemos todo esse desenrolar, onde o apóstolo Paulo, ele fala dessa forma, colocando as nações, mas ele vai um pouco mais além. Ele vai um pouco mais além, onde ele começa agora a dar detalhes também, não só sobre aqueles discursos que aquele povo fazia acerca da adoração, acerca dos movimentos que eles faziam, mas o apóstolo Paulo agora começa a dar detalhes, outros detalhes mais profundos do que estava acontecendo com o povo e que havia o risco daqueles acontecimentos entrar também dentro da igreja, ou talvez já tivesse algum caso, né? Ou já tivesse algum caso, porque aquele povo era muito idólatra. E por que não dizer que o nosso Brasil também é muito idólatra? Então era isso que acontecia, meu irmão. Era isso que acontecia. Então o apóstolo Paulo começou agora a dar detalhes das pessoas, do que as pessoas realmente faziam, do que as pessoas elas acreditavam de certa forma, mas esse acreditar, nós sabemos que não isenta a responsabilidade, porque no fundo, nós sabemos que existem duas coisas antagônicas muito diferentes, a verdade e a mentira. E não sai disso, irmãos. Só existe a verdade e a mentira, não existe o meio termo, ou uma coisa ou outra. Então, se nós não seguirmos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, que fez todas as coisas, e queremos agora achar que não, mas é relativo, nós podemos fazer desse jeito aqui, porque Deus é amor, e só isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus, ela permanece. Olha, irmãos, nós vivemos hoje num tempo da graça de Deus. E por esse motivo é que nós vemos que o Senhor, Ele tem suportado tanta coisa na terra, irmãos. Se nós prestarmos atenção um pouco, nós começarmos a analisar os acontecimentos a cada ano que se passa, nós vemos coisas absurdas acontecer, e não quero ir muito longe não, aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, a gente vê coisas absurdas acontecendo, e tem coisas que acontecem que nós nem sabemos, mas nós vemos coisas, irmãos, publicamente acontecendo, como por exemplo, muitas e muitas vezes no carnaval, nós vemos coisas absurdas, nós vemos que aqueles muitos blocos que fazem apologia ao diabo, a Satanás, que ficam glorificando o príncipe das trevas. Nós vemos muito, irmãos, acontecer isso. Então não precisa ir longe, aqui no nosso país nós vemos tudo isso acontecer. Então, irmãos, precisamos ter um cuidado, precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que entre em nós, que mude a nossa natureza, irmãos, porque não é fácil. Muitas vezes não é fácil para mudar a nossa mente, a nossa natureza. Eu sei que não é fácil, porque todos nós sempre carregamos um fardo de coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor, Ele pode mudar esse fardo se a gente se esforçar, se a gente buscar, se a gente procurar. O Espírito Santo vai indicando, vai mostrando o caminho e vai mudando toda a nossa maneira de viver. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. E nós vemos, né, esses detalhes do apóstolo Paulo, onde ele fala explicitamente de grupo de pessoas que já estava tão avançada a situação, que já estava tão avançado, irmãos, que naquele tempo já existia e hoje continua existindo, e queriam que aquilo fosse uma coisa normal. Não, isso aqui é normal e Deus não está nem aí para isso. E o apóstolo Paulo, ele vai e entra nesse tema, onde as pessoas estavam ali, tanto estavam fazendo vista grossa com a vontade do Senhor, com sua própria criação e as criaturas, mas ele vai mais além, ele começa a mostrar que as mulheres estavam deixando o seu uso natural.
Elas estavam agora se envolvendo, mulheres com mulheres. E Deus, o apóstolo Paulo, existem outras passagens também, que Deus abomina esse tipo de pecado, esse tipo de situação. Não existe só esse, mas nós estamos dentro desse tema para dar um pouco dessa explicação. E nós vemos ali a repreensão do apóstolo Paulo, onde ele estava repreendendo esse tipo de coisa, esse tipo de prática, esse tipo de situação. Onde mulheres estavam se envolvendo com mulheres, deixando o uso natural, e agora estavam fazendo esse tipo de coisa completamente distante daquilo que Deus tinha feito. Porque quando Deus fez o homem estava só. Deus já tinha feito toda a criação, e depois Deus fez o homem, mas o homem estava só, e Deus fez uma mulher para o homem. Esse é o uso natural, esse é o que a natureza, né, o que Deus fez de acordo com a própria natureza. Mas o homem deixou o uso natural. A mulher deixou o uso natural, segundo o que o apóstolo Paulo, a atenção do apóstolo Paulo, que ele chamou aqui, né, e a repreensão do apóstolo Paulo, e que hoje continua do mesmo jeito, porque o homem ele é insistente. O homem é insistente para continuar fazendo as coisas erradas, mesmo sabendo, mas ele continua, porque ele não quer deixar. Então, isso o apóstolo Paulo falou para as mulheres, e depois ele também falou para os homens, onde os homens também estavam deixando o uso natural e estavam cometendo torpeza, varões com varões. E é isso que acontece. Aí vem dizer que não é pecado, o que importa é o amor. Porque o que importa... Não, irmãos, não tem essa de amor, não. O que importa é o amor, mas o amor da forma correta, do jeito que Deus fez, do jeito que Deus criou. Nós sabemos e não criticamos, não vamos aqui fazer juízo de valor, porque isso aí é com a pessoa. Mas também precisamos estar comprometidos com a verdade e trazer a palavra do Senhor do jeito que ela é. Porque se a gente tem um ferimento e a gente não coloca um remédio nesse ferimento, nunca vai ficar bom, irmãos. Então precisamos trazer essa palavra, irmãos. Então eu deixo nesta tarde esta palavra. Irmãos, reflita, pense direito. Hoje nosso tema aqui foi sobre esse assunto, né? De Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao 27, onde fala sobre esse assunto aí de adoração, e esse assunto aí também de práticas, né? De práticas completamente erradas, de práticas que abominam ao nosso Deus todo, porque o nosso Deus é santo, irmãos. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso. Não adianta a gente querer achar que vai enganar a nossa própria consciência, porque não vai. Um dia que nós formos prestar conta com o Senhor, mas eu já morri, já faz não sei quantos mil. Não importa, irmão. A nossa consciência vai estar lá do mesmo jeito, para mostrar que a gente teve acesso, que a gente teve chance, teve oportunidade de mudar, e a gente não quis mudar. Portanto, irmãos, nós devemos pensar, nós devemos começar a mudar e buscar mais e procurar mais a verdade e deixar as mentiras de lado, porque a mentira não pertence a Deus. A palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. João capítulo 10 e versículo 10 diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele veio para essas três coisas. Então quem rouba é ladrão. Ele é o mentiroso desde o princípio da criação, quando ele chegou para Eva e mentiu, onde ele dizendo que ela ia passar a ter uma liberdade, né? Que ela, se comesse daquele fruto que era proibido, ia passar a ter uma liberdade, mas ele sempre foi e é mentiroso. Mas o nome de Jesus tem que ser glorificado, tem que ser exaltado sobre a terra e por todos, em nome de Jesus. Então, meus queridos, nesta tarde eu quero tão somente agradecer ao Senhor, agradecer também, né, a oportunidade, né, que você me dá para ouvir, né, a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, e deixar agora para uma próxima oportunidade. No próximo domingo estaremos fazendo novamente
trazendo uma palavra, né? Aquilo que o Senhor nos dispuser, nós vamos trazer também para você. Então que Deus abençoe e que Deus nos dê uma semana abençoada, maravilhosa, e que nós possamos refletir, meus queridos, em nossas vidas, porque aquilo que está preso em nosso coração e que não agrada a Deus, porque tem essas coisas que nós falamos hoje, agora nessa palavra, mas existem coisas que estão presas muitas vezes em nossas vidas e que nós precisamos tirar para que possamos também se aproximar mais de Deus. Então que nós possamos refletir, que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele tire tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que suja, né, a nossa vida, que mancha a nossa vida espiritual. Então que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos dê uma semana abençoada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.